Galera, mais um dos fenômenos ondulatórios, estamos indo para a parte final da ondulatória já, e esse fenômeno é muito importante. Esse fenômeno ele tem vários tópicos para a gente trabalhar, desde tópicos extremamente simples como esse daqui, até coisas mais cabeludas, como o experimento do Young, e nós vamos passar todos, meu velho. Interferência é carro-chefe numa porrada de vestibulares. Primeiro passo, interferência em cordas. Eu vou esticar uma corda, na sequência eu vou mostrar uma experiência com vocês que eu fiz com uma mola. Tá? Estiquei uma molona no chão, usei meu filho lá para me ajudar e a gente mostra tudo isso daqui. Então, com a mola esticada no chão, nós demos 2 pulsos ao mesmo tempo. 2 pulsos com a mesma fase, fase 1 e 2. Quando esses pulsos se encontram, eles se somam, gerando o que nós chamamos aí de interferência construtiva. Interferência construtiva quando soma, então, a influência desses 2 pulsos. E depois eles seguem o seu caminho como se nada tivesse acontecido. O pulso 2 vai embora para lá, o pulso 1 vai embora para cá. Isso é uma característica de onda. Partícula não faz isso, partícula colide uma com a outra. A interferência é uma propriedade exclusiva de ondas. A difração também é um fenômeno ondulatório exclusivo de ondas. A refração e a reflexão, elas podem ser explicadas com a teoria de partícula. Aqui não. Não tem como uma partícula sofrer interferência com a outra. Vai rolar, na verdade, uma colisão. Essa interferência construtiva, onde soma, então, as 2 amplitudes. Temos aqui a interferência destrutiva. Na interferência destrutiva, vem um pulso para cima, um pulso para baixo. Momentaneamente, ele se destrói. Alguns alunos falam assim, professor, mas como que uma corda esticada volta a ter um pulso? Se eu esticar uma corda do nada assim, não vai brotar um pulso do além nela. Lembra, isso daqui é momentâneo. Ela está momentaneamente esticada, só que tem várias tensões transversais nela. Essas tensões transversais geradas pelos pulsos. É por isso que esses pulsos continuam a se propagar. Eles não se destroem, eles interferem momentaneamente, eles se aniquilam e cada um segue o seu caminho. E essa interferência se chama destrutiva. Existem momentos que nós queremos a construtiva, existem momentos que nós queremos a destrutiva. Vamos supor que eu estou querendo cancelar um som ambiente, cancelar um ruído. Eu uso uma interferência destrutiva. Vamos supor que eu tenho 2, 3 alto-falantes e eu quero amplificar o som. Eu devo usar uma interferência construtiva. Então, dependendo da situação, eu vou usar uma construtiva. Dependendo da situação, uma destrutiva. E aqui, ó, em cordas, é muito simples, é bem tranquilo. É uma parte da interferência que é só para você ver o fenômeno acontecendo. Então, assiste a experiênciazinha aí agora que você vai entender que é perfeito, cara. Na cordinha sai igualzinho. Assiste aí. Experienciazinha, bichinha massa também, né, cara? Bem legal, fica bem didático. Agora, cara, a gente começa então num assunto que tem que prestar um pouquinho mais de atenção. São questões que quando caem o índice de erro já começa a ficar mais elevado e é aquela questão que diferencia a galera, hein? Refração com 2 fontes. 2 fontes. Fontes F1 e F2, você pode imaginar 2 fontes de luz. Pode imaginar 2 fontes de som, 2 fontes de onda mecânica, desde que essas fontes estejam em fase. Essas ondas têm que estar em fase. Em fase é assim, ó. Isso é 2 ondas em fase, oscilando iguaizinhas. Ondas em oposição de fase. Oposição de fase é assim, ó. Entendeu? Então, essas 2 ondas, essas 2 fontes estão em fase. Elas estão emitindo essas ondas, eu vou analisar as ondas incidindo nesse anteparo, nessa parede. Então, eu vou pegar a onda da fonte 1, chegou até aqui.
a onda da fonte 2 chegou até aqui. Eu sei que nesse ponto, o ΔS1 é igual ao ΔS2, isso gera uma interferência construtiva. O ΔS1 é a distância que a primeira onda percorreu, e o ΔS2 é o que a segunda onda percorreu. Como esse ponto é central, as distâncias são iguais. Pensa comigo, duas ondas que estão em fase, percorrendo distâncias iguais com a mesma velocidade, elas vão continuar em fase. Então, ΔS1 igual a ΔS2, vai rolar uma interferência construtiva, essas ondas se somam, se amplificam. Se eu pegar um ponto aqui mais para cima, vamos ver o que vai acontecer. Nesse ponto mais para cima, essa distância foi menor que a distância de baixo. Se o ΔS2 menos o ΔS1, ó, ΔS2 menos ΔS1 é a diferença de caminho. É a diferença entre esses dois caminhos. O ΔS2 é o maior, ΔS1 é o menor. Se essa diferença de caminho for igual a lambda, rola uma interferência construtiva novamente. Vamos entender essa lógica aqui, ó. Na aula presencial, esse é o momento que os alunos sempre têm dúvida, então provavelmente vocês estão com dúvida também. Eu vou chutar que o caminho de cima tem 4 ondas, 4 lambdas. Vou chutar isso daqui, ó. Então eu dividi aqui, ó, uma onda, 2, 3, 4 ondas. Eu vou supor que a fonte está emitindo uma crista. Após uma onda, outra crista, mais uma onda, outra crista e outra crista. Então, após 4 ondas, vai chegar aqui uma crista. Ó, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista, vale, crista. Então, após 4 ondas, chegou uma crista. O caminho de baixo ele é maior. E a diferença de caminho, eu falei que é lambda. Então, o caminho de baixo vai ter 5 ondas. Então, eu vou dividir aqui o caminho de baixo em 5 ondas. Cinco ondas. Como estão em fase, vai ter que sair crista também. Então, ó, vale crista, vale crista, vale crista, vale crista, vale crista. Aí, meu velho, deu crista mais crista. Crista mais crista dá uma interferência construtiva. Então, quando a diferença de caminho for uma onda, elas voltam a dar interferência construtiva. Mas existe um outro ponto aqui, ó. Se o ΔS2 menos o ΔS1 for igual a 2 lambda, também vai dar interferência construtiva. Então esse caminho de cima, por exemplo, deu 4 ondas, novamente, e o caminho de baixo deu 6 ondas. Então a diferença de caminho deu 2 ondas, mas vai voltar a encaixar crista com crista. Para o lado de baixo também vale. Para o lado de baixo, nós temos ΔS1 menos o ΔS2 igual a lambda. Ó, agora o ΔS1 é maior. Depois nós temos ΔS1 menos ΔS2 igual a 2 lambda. Tudo isso vai dar construtiva. Agora, se a diferença de caminho der meia onda, aí vai rolar destrutiva. Porque meia onda vai encaixar uma crista com um vale. E aí se destrói. As destrutivas vão dar no meio do caminho, ó. ΔS2 menos ΔS1 igual a lambda sobre 2, destrutiva. ΔS2 menos ΔS1 igual a uma onda e meia, né? Tem que ser uma onda e meia agora. Porque aqui tinha dado diferença de meia onda.
Agora uma onda e meia e assim por diante. Vai dar destrutiva. E é o equivalente aqui para baixo. Eu não vou ficar preenchendo tudo, senão vai ficar cheio de coisa demais. Aí, cara, nós temos uma regra geral para isso. Uma regra geral. É assim, ó. Se a diferença de caminho... Se a diferença de caminho for n lambda sobre 2 para n igual a par, aí a interferência vai dar construtiva. Se a diferença de caminho for n lambda sobre 2 para n igual a ímpar, aí ela vai dar destrutiva. Destrutiva. E dá certinho, cara. Vamos lá, bota n igual a par. 2. 2 por 2 vai dar lambda. Deu aqui, construtiva. 4. 4 por 2 vai dar 2 lambda. Deu aqui. Se você colocar ímpar, vai dar meio, 3,5. Desculpa, meio. 3 meios, 5 meios, 7 meios. É assim. E professor, e o que acontece nesse anteparo? Cara, nesse anteparo aparece o que nós chamamos na física de franjas de interferência. Se for luz, vai ficar claro, escuro. Claro, escuro. Opa. Escuro, claro e assim por diante. Para baixo também, ó. Escuro, claro, escuro, claro. Franjas de interferência. Claro, escuro. Se for som, com som, sem som, com som, sem som. É isso aí, cara. O que os vestibulares pedem? Essas condições aqui de baixo, ó, de diferença de caminho. É n lambda sobre 2. Bateu par, é construtiva. Bateu ímpar, destrutiva. Tá? Interferência é propriedade ondulatória. Partículas não formam franjas de interferência. Jamais. Se formou franja de interferência, tem que ser onda. Baseado nessa ideia, se formou franja de interferência, tem que ser onda, vamos falar agora sobre a experiência de Thomas Young, que tem tudo a ver com isso daqui. É massa, meu velho, e é um aprofundamento. Vamos lá ver. Continuando então no assunto interferência, a gente vai falar então da experiência de Thomas Young. A experiência do Young, cara, é uma rede de difração usada para causar interferência. Lembra da aula anterior que eu falei com as duas fontes em fase? Na verdade, você não consegue deixar dois lasers separados, independentes, em fase, porque a frequência da luz é muito alta, defasa, não tem como. Então, a única solução para produzir dois feixes de laser em fase é que eles saiam do mesmo laser. Ué, como assim, professor? Ué, saca só. Aqui a gente tem um laser. Aqui são as frentes de onda do laser. Ele está se propagando aqui para a direita. Aí ele encontra uma fenda. Uma fenda de mesma ordem de grandeza do seu comprimento de onda. No caso de um laser, tem que ser uma fenda muito, muito estreita. Da ordem da espessura de um fio de cabelo. Só que daí é a fenda, né? Aí, cara, esse laser difrata. Encontra outras duas fendas. E difrata novamente, por isso que é uma rede de difração. Ao difratar novamente, olha o que vai acontecer. Agora a gente tem que tomar muito cuidado nesse desenho. Fiz as duas primeiras, agora eu vou fazer mais duas frentes de onda. Mais duas frentes de onda. Mais duas. E assim vai.
Você já percebeu que uma onda está começando a interferir com a outra? E aí, ó, esse ponto central é uma linha de interferência construtiva, aqui também, e vão gerar as nossas famosas franjas de interferência, porque aqui vai ter um anteparo, ó, anteparo, e nós vamos conseguir aqui as franjas de interferência. Claro, escuro, claro, escuro, claro, tá aqui. Então, novamente falando para você, se a coisa passou pela interferência, pela experiência do Young, difratou de novo, sofreu interferência, a coisa é onda. A experiência do Young é usada para provar caráter ondulatório. Além disso, a experiência do Young pode ser usada para calcular comprimento de onda ou pode ser usada para calcular o tamanho desse obstáculo central. A gente tem algumas medidas. Vamos colocar as medidas aqui na experiência. Nós temos o L, é a distância do obstáculo até o anteparo. Esse L típico são alguns metros. Então, o L, alguns metros. Nós temos a distância interfranja, que é o Y, a distância entre duas franjas, o típico do Y, alguns centímetros. E nós temos o tamanho do obstáculo, Dzinho, da ordem de milímetros para menos. Então, menor que milímetro. Tá? Menor que milímetro. E nós temos o lambda, que é o nosso comprimento de onda, que é bem pequeno. Tá? Um lambda típico da luz aí é 10 elevado a menos 7, por aí, metros. Tá? Então, aqui, menor de todos, aqui é micrômetro. Tá? Micrômetro. São essas as medidas. Os vestibulares, cara, de mais aprofundados, eles cobram esse lambda, eles querem saber uma equação para esse lambda. Eu confesso para vocês que eu já tentei deduzir essa equação com os alunos algumas vezes. Eu nunca tive sucesso. A dedução ela é bem chata, tem algumas aproximações. Que jeito que os alunos começaram a aprender a equação do experimento do Young? O lambda é um número muito pequeno. Ele vai depender das outras 3 medidas. Eu preciso colocar 2 medidas no numerador e uma medida no denominador, para dar a dimensão de metro. Como o lambda é muito pequeno, basta você fazer o seguinte: pegue as 2 menores medidas, coloque no numerador e divida pela medida maior, que aí a sua conta vai dar extremamente pequena. Quais são as 2 menores medidas? O y e o d. Então é y vezes d dividido por L. É assim que se calcula o comprimento de onda na experiência do Young. Pô, professor, sacanagem, né? Não tem como explicar a parte matemática? Cara, vai por mim. Já tentei várias vezes, não é uma dedução viável em vestibular nenhum. Então o que você faz? Pô, preciso calcular o comprimento de onda da luz. São 3 medidas. Distância até anteparo, tamanho do obstáculo e distância interfranja. Como que eu calculo? 2 medidas pequenas divididas pela medida grande. Acabou. Você resolve o teu problema e sai satisfeito. Eu vou agora montar uma experiência dessa daqui. Eu vou calcular a espessura de um fio de cabelo usando um laser. Então, vou montar o aparato e já volto. Galera, vou então dar uma executadinha aqui na experiência do Young. Eu fiz o seguinte, eu peguei uma canetinha laser e aqui na ponta dela, você tá vendo que tem umas fitas crepes, eu coloquei um fio da minha barba. Aí eu vou deixar a caneta laser posicionada aqui. O fio da barba vai ser o obstáculo central, vai ser o Dzinho. Então, o que eu vou chamar de Dzinho é a espessura do fio
da barba, que é o que a gente vai calcular. O lambda é o comprimento de onda do laser, que tem anotado aqui. Esse não tem, mas eu tenho uma outra caneta que tem. Eu vou pegar daqui a pouquinho, eu dou uma pausada, o lambda a gente tem. O L vai ser a distância do laser até o anteparo, que vai dar 1,25 m. Então o L, 1,25 m. 1025 milímetros. E o que eu vou medir vai ser a distância interfranja. Como essa distância é muito pequenininha, as franjas ficam muito próximas. Vocês não vão conseguir enxergar legal na câmera. Então eu vou fazer aqui e depois eu vou tirar uma foto ou filmar com o meu celular bem de perto para que você possa ver na câmera. Então eu vou ligar o laser aqui, ó. Tá ligado? E tem as franjinhas de interferência aqui, ó. Ó, aqui é um vale. Ó, essa caneta aqui ela é muito grossa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma crista aqui e agora eu vou contar 5 ondas. Tá? 1, 2, 3, 4, 5. 5 interfranjas. Tá? Essa é a distância entre 5 interfranjas. Ó, uma distância, 2, 3, 4, 5 distâncias. Ficou bem pertinho, então é bem difícil de vocês verem aí da câmera. 5 interfranjas deram 2,5 cm. 5 interfranjas deram 2,5 cm. Então cada interfranja é meio centímetro. Então o Y é 0,5 centímetros, que é igual a 5 milímetros. Só tá faltando agora o lambda. Vamos pegar o lambda aqui. Peguei aqui, ó, 532 nanômetros. Tá aí. São todas as medidas com o objetivo de achar a espessura do fio de cabelo. Lambda é igual a YD sobre L. YD sobre L. Eu estou interessado no D. Lambda L por Y, que é o fio de cabelo. O lambda, 532 vezes 10 a menos 9. Eu vou deixar em metros. O L, vou deixar em metro também. 1,025 metros. Aqui está tudo em metro. E aqui, 5 vezes 10 a menos 3 metros. Tudo em metro. Vou resolver a conta aqui. Continha resolvida, galera. Deu 10,9 vezes 10 a menos 5 metros a espessura do fio da minha barba. Batendo na internet, a espessura típica de um cabelo humano é 7 vezes 10 a menos 5. A minha barba é mais grossa que um fio de cabelo. Tá batendo bonitinho. Esse é o experimento do Young. Sabendo o lambda, você calcula o tamanho do obstáculo central. Sabendo o tamanho do obstáculo central, você calcula o lambda. Vou mostrar a fotinha aí para vocês bem de perto das franjas de interferência. Só assim que você vai conseguir ver. Está vendo? Bem pequenininhas as franjas de interferência. É isso aí, galera. A parte de interferência nós vamos finalizando por aqui. O próximo fenômeno ondulatório, polarização. Vamos lá!